Olá, samba amores, tudo bem? Eu que sou uma apaixonada pelo meu país, convoquei o meu consultor cultural e junto nós vamos aprender a cultura popular brasileira. E aí, meu povo, Paulinho Cristo, fui convidado pela nossa rainha para conversar, discutir, dialogar um pouco sobre a cultura popular brasileira. Então, um pouco do que a gente sabe e que a gente está sempre estudando, porque graças a Deus a cultura popular nos dá esse espaço. A dança popular, a cultura popular, as nossas tradições, elas se reformulam toda hora, né? A gente tem que estar sempre se atualizando para entender um pouco desse nosso festejo popular. Então, hoje, a rainha me traz para falarmos juntos sobre... Parintins! Parintins! Tambores estão suando, anunciando festa do boi. A cidade de Parintins é localizada no interior do Amazonas e tem 665 anos, também conhecida como Tupinambarana, ou a Ilha da Magia, a capital do boi bumbá. Levando em consideração essa fala da rainha, que estamos falando aqui de festa do boi bumbá. Bumba meu boi, a gente volta em outro programa para falar sobre ele, do nosso Nordeste, do nosso Maranhão. E vamos sobre o maior festival folclórico a céu aberto, que acontece nos dias 28, 29 e 30 de junho ou no final de junho, pegando um pouco de julho. Oficializado em 1965, a gente tá lendo aqui o nosso TPI, tá? Porque é uma pesquisa enorme, que é isso? Oficializado em 1965 por um grupo de amigos da JAC, Jovens Alegres Católicos, a fim de lucrar fins para a construção da Catedral de Nossa Senhora do Carmo, padroeira de Parintins. No início eram só quadrilhas e os bois só apareceram em 1966, um ano depois. Paulinho, 3 dias incríveis de festival. O primeiro e o segundo, os bois se apresentam, né? E o terceiro é aquela competição, aquela disputa frenética da marujada e a batucada, né? Eu, como uma passista que sou, aqui falamos escola de samba, bateria das escolas de samba. E lá é a marujada e a batucada. Os bois, eles são denominados garantido e caprichoso. E a gente vai falar um pouco sobre eles num outro programa, logo próximo aqui, e o porquê desses nomes também. Existem algumas curiosidades sobre essa disputa. Fala aí, rainha. Cada boi tem 2 horas a 2 horas e meia para se apresentar. É muito tempo, né? E 21 quesitos a ser julgados, com 9 jurados vindo de fora. Alô, Rio de Janeiro. Esses jurados são principalmente do Nordeste. Desculpa. E dentre eles, ele é nordestino, gente. De Olinda, Pernambuco. Sempre eles se metendo. E dentre eles, historiadores, antropólogos e coreógrafos. Rainha, você sabia que esses 21 quesitos são divididos em 3 blocos? E aí fica assim, bloco A, bloco B e bloco C. Bloco A, musical. Apresentador, levantador de toada, batucada, marujada, toada, letra e música. Galera, organização do conjunto folclórico. Bloco B, coreográfico. Sinhazinha, porta-estandarte, rainha do folclore, pajé, cunhamporanga, evolução do boi e coreografia. Bloco C, bloco artístico. Ritual, tribos indígenas, tuxaua, figura típica, né, regional, alegoria, lenda amazônica e vaqueirada. Minha gente, eu vou dizer uma coisa, quando a gente teve a ideia, quando eu teve esse convite, né, para fazer esse programa sobre as curiosidades, Parintins parece ser uma festa. Aconteceu a festa, acabou, não acontece mais nada. Muito pelo contrário, a gente está estudando, já tem não sei quanto tempo, e a gente não para de escrever e de lembrar de coisas, estudar coisas, entender, como por exemplo esses quesitos, né? Tuxaua e Vaqueirada. Vaqueirada. São nomes que, se você não for atrás ou for estudar, realmente você não reconhece e não encontra. Dentre isso, identificamos algumas curiosidades dessa festividade. Por exemplo, quando é que sai a apuração? Logo na segunda-feira após a apresentação. Então, acabou, segunda-feira já sai o campeão. Pois é. A cidade é dividida em 2, né? Somos 2 bois, o garantido e o caprichoso. A cidade de Parintins divide-se em 2. A cidade, do meio para cima, caprichoso, o boi azul, dividindo com francesa e palmares. A parte de baixo, a vermelha, boi garantido, já bati aqui 2 vezes. Boi garantido, que é o São José e São Benedito.
Nessa construção, eu volto a dizer, a cidade não para especificamente só para essa que é a maior festa, porque os bois também têm suas festas paralelas. Vamos de curiosidade? Vamos. Agradecendo a Cleice, uma querida do Boi Caprichoso, que me ajudou muito com essas informações, porque eu nunca fui no festival e gostaria muito de estar conhecendo. Então, também estou aprendendo e estudando sobre. Fica aqui a disponibilidade para o convite. Paulo, eu fiquei muito perguntando para ela sobre umas dúvidas assim que me surgiam, né? Por exemplo, eu ouvi dizer que as torcidas não se misturam. Realmente, as torcidas não se misturam. Não podem usar cores dos rivais nas arquibancadas, ou seja, então eu sou garantido, estou torcendo aqui pro garantido, não posso entrar de azul. É proibido, não pode. Você sabia que o Caprichoso foi o primeiro a trazer a cultura indígena para a festividade com os personagens, por exemplo, a Cunhamporanga e a dança tribal? Engraçado, porque por ser de lá, a gente logo pensa que tem que contar a história Sempre, de lá. exatamente. Eu tinha essa impressão aqui de fora, que tudo lá era voltado só para o indígena. E não é bem assim. O Caprichoso foi uma das coisas que eu entendi nessa pesquisa. Ele foi o primeiro a trazer esses dois elementos. E dentro, eu estudando também, eu descobri que tem sinhazinha. Tem uma sinhazinha que eu vou descobrir o nome dela, depois vou estudar melhor. Ela é de Belém. Então tem pessoas também espalhadas, tem figuras, né, artistas dentro do festival que são espalhadas também. É sempre da região norte, mas que traz alguma representatividade, tem. né? Nordeste também, até porque, né? Vamos falar isso. Isso é uma das coisas que eu achei muito maneiro. Trazer gente de fora para julgar o conteúdo local. E aí, obviamente, né, pessoas estudadas, são historiadores, antropólogos, e coreógrafos, estudantes de dança, como a Rainha falou. Uma das coisas também interessantes são as torcidas. Como ela disse, são divididas, não se misturam e não têm contato. A torcida do Caprichoso, por exemplo, que é a galera do Caprichoso, né, tem dois nomes. Ou Galera Azul e Branca, porque é azul e branco, ou Raça Azul. Essa é a torcida do Boi Caprichoso. E a do garantido é Boi do Povão, Boi da Paixão, Boi de Promessas. Falando do Caprichoso, você sabia que ele foi campeão 2 vezes no... Quer dizer, tem 22 títulos, mas 2 grandes títulos importantes. 50 anos do festival, no ano dos 50 anos, e nos 30 anos do Bumbódromo. Bumbódromo. Falando sobre torcida, o item 19, que é o item galera, é julgado como quesito. Ou seja, você tem responsabilidade quando você vai assistir esse festival, hein? Que isso é quesito. E lá no início, voltando para o início do festival, ele era sempre competitivo, só que o que trazia esse campeonato era o aplauso e a torcida da galera. Então, é meio que grupo vermelho, aê! Grupo azul, aê! Então, quem torcesse maior, mais forte, com mais elementos, com mais gritaria, mais aplausos, trazia essa vitória para o seu boi. A festa principal do Boi Caprichoso chama-se Boi de Rua e acontece entre abril e junho. Não há regra de toada, não. Por exemplo, no Rio de Janeiro tem um samba enredo que é cantado ali durante todo o desfile. Lá não há regra de toada. Você pode que o apresentador ou o cantor estiver sentindo vontade, na hora ele vai puxando o que sentir, as mais famosas ou não, a do ano ou não, na hora ele vai puxando essa linda toada. Uma coisa que eu achei muito legal é a importância, né, da gente trazer pessoas da cultura, da arte, que tem essa popularidade para a mídia. Hoje a gente teve aqui, Theo, nosso produtor está aqui do lado, e ele estava falando exatamente sobre isso. Big Brother, a gente estava falando sobre Big Brother. E eu acho que trazer a Cunhã e Isabelle teve um fato muito importante. Leva um outro olhar para essa cultura, para essa festa, que, volto a dizer, só em 2018 teve o reconhecimento de patrimônio cultural brasileiro. Nós temos aqui uma rainha, né? E que o Museu do Samba, eu sei que tem fotos, imagens dela espalhadas. E é uma coisa que eu sempre falo, o diferencial que Thay trouxe como rainha. A cada dia de desfile, repito, a cada dia de desfile, não foi a cada desfile, não foi a cada uma escola principal. Ela se propôs, junto com toda a corte, rei, princesas, porque tinha a primeira e a segunda, Luara Bombom foi a primeira princesa dela, e de trazer a cultura representada tanto na vestimenta
quanto na dança, independente do que se estava tocando. Ela teve essa preocupação. Eu estou falando sobre ela aqui na minha frente, isso nem estava no roteiro. Mas era de grande importância. Ela ligava para mim e perguntava assim, vou entrar de Parintins, vou fazer o frevo, vou fazer... Rapidamente eu fiquei assim, calma, como? E eu achei isso engrandecedor, sabe? Ela veio no cordão do Bola Preta, ela estava de Colombina, ela dançou frevo, ela trouxe passista, ela trouxe a figura da Cunhaporanga, dividida na corte, com o movimento indígena tradicional, real, do povo, né, originário, indo para a arquibancada, trouxe na passarela do samba, e eu acho que a gente precisa mais disso, mais dessa fonte, beber dessas fontes que carregam, fazem estrutura da nossa cultura. Parabéns, Jainha. Obrigada. Pegando esse gancho que você falou, eu realmente tive essa vontade de, além de ser, né, uma apresentadora de cultura popular brasileira, de fazer esse podcast, principalmente ao seu lado, que é uma pessoa que eu aprendo muito sobre cultura popular, sobre como ser artista, sobre tudo na vida, que é um irmão que eu ganhei na minha vida, porque eu sinto falta de falar mais sobre isso entre nós mesmos, sabe? Aqui no nosso país. Então, ou seja, eu tenho dificuldade quando eu quero aprender sobre um carimbó, eu tenho dificuldade de descobrir onde que tem uma escola, onde que tem alguém falando sobre. Então, isso não é tão falado, isso não é normalmente falado, não tem como naturalidade como eu vou pesquisar sobre o funk, por exemplo. Então, eu sinto essa falta. Então, esse podcast é realmente para isso, para a gente falar mais sobre a nossa cultura, para a gente aprender, passar um pouco que a gente já sabe, e vocês que estão aí, passar também para mim, para o Paulo Cristo, que estamos aqui sempre para aprender. E o primeiro programa foi sobre o Festival de Parintins, e eu peço que vocês fiquem ligados, que aí agora a gente vai falar sobre o Caprichoso e o nosso querido Garantido.